Olá, está no ar o Cidade em Debate pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo, suicídio e saúde mental. Para abordar o assunto, convidamos duas profissionais aqui do nosso município, psicólogas da UBS de Santo Anastácio. Taira Gaspar Mendes Lozzi, muito obrigada pela presença, Taira. E também Elaine Renata Ferreira, outra psicóloga que está aqui conosco. Obrigada pela presença. Para acompanhar aqui a nossa entrevista, a gente convidou também o nosso presidente da Casa de Leis, vereador Jair da Pirâmide. Obrigada, Jair. Eu gostaria de agradecer ao convite, Suzana, também a Taira, a Elaine, por estar aqui na nossa casa. Dizer que é uma honra tê-las aqui, principalmente no momento que a gente sabe que a gente está fazendo o trabalho que vocês fazem, a campanha que vocês fazem, para que a gente possa minimizar esse sofrimento que algumas famílias anastassianas já tiveram, estão tendo e às vezes poderão até ter, coisas que vocês fazem um trabalho para que se evite esse processo todo do suicídio e também do tratamento, no caso da mental. Saúde mental. Segundo o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta causa de mortes depois de acidentes no trânsito entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os casos no mundo chegam a 800 mil. No Brasil, os casos estão chegando na casa de 14 mil por ano. E, por dia, 38 casos são registrados. Vamos abordar esse assunto tão sério que não pode mais ficar no silêncio. Jair, a Câmara Municipal apoia essa causa. A gente sempre prioriza no setembro as cores amarelas como apoio, não é mesmo? Então, eu quero que você, como presidente, comece essa entrevista enfatizando esse apoio que a gente sempre firma aqui na Casa de Leis. É sabido e notório que nós todos aqui somos representantes da população anastassiana. São 11 vereadores, dos quais eu também faço parte, e nesse momento estou como presidente. Diga-se de passagem que sempre essa Casa de Leis estará apoiando, até porque, se nós somos representantes do povo, com certeza nós temos que abrir os olhos do povo, passar para o povo também essas informações que são muito importantes, esses aprendizados que essas profissionais podem trazer para a gente aqui, para que a gente possa, em conjunto, porque nós somos representantes do povo, mas nem sempre nós somos capacitados para poder falar sobre o assunto. Coisa que nós estamos trazendo aqui justamente pessoas capacitadas, que entendem do assunto e que podem transferir para que a população possa melhor entender o que está acontecendo e melhor prevenir, porque essa é a intenção. Ou seja, quando se previne, é bem melhor do que quando você vai tratar já o problema, quando ele já está sendo causado, né, na verdade. E a gente, mais uma vez, agradece, porque vocês realmente são pessoas capacitadas que possam fazer com que a nossa população entenda melhor e que não só no setembro que vocês trabalham com esse projeto, mas sim o ano todo. É lógico que no mês de setembro vocês têm mais ênfase no caso. Antes da gente falar da campanha Setembro Amarelo, a gente quer algumas informações aqui do nosso município de Santo Anastácio, né? A gente não tem os dados certos, né? A gente estava comentando antes aqui nos nossos bastidores os dados anuais de suicídio, mas a gente quer saber como que procede um atendimento para uma pessoa que tentou o suicídio aqui e como que é o atendimento na rede municipal aqui do nosso município. Passa por psicólogos, passa por outros profissionais, como que chega até vocês? Vou tentar explicar assim, de uma maneira geral os atendimentos em saúde mental, tá? No que diz respeito à atenção básica, né, que é a porta de entrada do usuário, né, na saúde. Então, hoje a gente tem uma unidade básica de saúde e 4 estratégias de saúde da família, né? Então, qualquer pessoa que estiver em sofrimento, precisando de ajuda, pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, do seu bairro,
tá? Que vai ter o atendimento médico. Até porque grande parte dos transtornos mentais são tratados por médicos de saúde da família, por médicos clínicos gerais, né? Alguns casos necessitam daí de encaminhamento para um médico especializado. Aí nós temos na UBS um prescritor em saúde mental, né? E um médico psiquiatra. Temos a equipe de psicologia, hoje contamos com 4 psicólogas clínicas, né, que estão atuando. Os encaminhamentos para a psicologia vêm em parte do médico, né, dos encaminhamentos médicos, e em parte da rede intersetorial. Também conselho tutelar, judiciário, né? Então, esses são os nossos encaminhamentos, isso. E aí, esses encaminhamentos passam por triagem na UBS com assistente social e depois vão para a psicologia. As psicólogas estão, acho que é importante, né, a gente destacar isso, em implementação para a retomada dos atendimentos psicológicos em grupo. Né, a gente sabe que em saúde pública esse modelo de atendimento, né, é muito efetivo, até porque também nos permite. Não tem. Nós estávamos suspensos, né, veio devido à pandemia e depois por questões de estrutura física também. Aí agora a gente já adequou o local, né? E vamos estar iniciando já está em processo de triagem dos pacientes, de entrar em contato, né, com o objetivo de suprir, né, essa demanda que a gente tem de procura, porque tem uma demanda reprimida, isso. Então, vão estar sendo iniciados esses grupos. É muito efetivo trabalhar dessa forma em saúde pública. E também é interessante colocar, né, acho que já para o próximo mês, agora de outubro, também os atendimentos em grupo por demanda espontânea. Então, vão ter isso, porque, como eu estava explicando, né, a gente tem os encaminhamentos. Para passar pelo psicólogo, vem encaminhamento médico ou dos outros setores, né? Ou de conselho, ou de judiciário. Esse então, médico subscritor que você disse, qual seria a função dele? Então, é o médico prescritor, né? Então, ele prescritor, desculpa. Isso, né? Ele tem uma especialização, né, na área de saúde mental, não é psiquiatra, mas tem uma longa experiência, né, com saúde mental, com atendimento. Então, ele faz os atendimentos conforme são encaminhados das ESFs. Então, primeiro, geralmente é o clínico geral, né, que atende, e aí ele, por critério médico, ele encaminha ou não para o médico especialista. Que é o prescritor. Que é o prescritor ou e psiquiatra. Depois ele encaminha, então, nosso prescritor aqui para em Santa Cruz. É o Dr. Arlindo. Dr. Arlindo. Isso. Tá. E depois ele, então, encaminha ao psiquiatra ou ao psicólogo, é isso? Isso, né? Na verdade, os médicos das ESFs também encaminham para os psicólogos. Nossa demanda vem de todos os médicos e desses outros setores que eu citei também. E aí, como funciona essa questão da demanda, né, espontânea que você falou? Então, até então, os pacientes são atendidos através de encaminhamento. Então, montando esse grupo, que a gente já está iniciando agora em outubro, vai ser um espaço, né, onde os pacientes serão acolhidos pelas psicólogas sem a necessidade de nenhum encaminhamento. Então, é porta aberta, né? A gente costuma falar. Isso, né? Até porque, às vezes, esse paciente já consegue ali, né, um acolhimento, ou uma orientação, um encaminhamento, ou, de fato, até resolver, né, aquela questão pela qual ele procurou o atendimento, e às vezes ele nem vai para a lista de espera, por exemplo, né, porque já vai ter esse acolhimento inicial grande ali. Na lista de espera. Isso. Tem alguns que falam, nem vou, porque a lista de espera é tão grande que eu não vou esperar 2 anos para ser atendido. Não é assim que acontece? Aí, pensando nessa situação, né, e a gente abriu esse tipo de serviço para quando o paciente chega, ele não ficar aguardando, né? Porque a gente entende a pessoa já está num sofrimento, busca ajuda e aí, né, não tem realmente para não ficar perdido nesse processo. Então, agora a gente vai começar a ter esse acompanhamento com essa demanda, né? Chegou no posto, aí já vai ter 2 psicólogas no horário que vai estar recebendo essas pessoas. Qual que é o diferencial de 2 anos para cá? Que vocês estão, como foi a evolução de todo esse processo? Se foi para melhor, se foi estagnado, se está melhor o tratamento hoje, se foi aberto novos horizontes dentro desse tratamento aqui na nossa cidade? Nessa gestão, a gente nessa fala gestão em agora, no caso? da gestão anterior, gestão anteriores, né? Porque a gente sempre procura questionar se está havendo uma evolução para que a gente possa melhorar esse atendimento. O que você
vocês, no caso, que estão trabalhando diretamente com isso, que estão acompanhando há vários anos, existe uma evolução positiva? Então, eu penso assim, a nível de saúde mental, os serviços estão melhorando de uma forma assim significativa, né? Que bom. E tipo, há anos atrás, vamos pegar lá 10 anos atrás, a gente praticamente não ouvia falar muito de depressão, saúde mental. Hoje as coisas estão mais... mas não se falava? Existia, né? Então tinha lá, mas assim, não era diagnosticado, né? Essas pessoas realmente ficavam, muitas vezes, sem acesso à sociedade, ou, né, sem tratamento adequado, sem trabalho. Então, eu acredito que, de uma forma geral, a saúde mental ela vem sendo muito expandida. E no nosso município também vem acontecendo, devido também ao número de demandas que a gente, né, isso está crescendo assim diariamente. A gente recebe muita demanda de saúde mental. Então, assim, hoje a gente conta com 4 psicólogas no município, né, que iniciaram 4 a partir do início do ano, e um psiquiatra, né, que começou há 1 ano no município também. Até porque a gente é de conhecimento de todos que há uns tempos atrás, quer dizer, bem remoto, mas sim, toda vez que se falava em saúde mental, se isolava o paciente, né? Sim. E hoje não, pelo contrário, a sociedade, os tratamentos, eles fazem ele vir ao tratamento, sim, e dizer para ele que ele é uma pessoa normal, porém ele tem uma doença que pode ser tratada tanto quanto outras. Existe tratamento. Isso. Né? Isso é muito importante a gente deixar claro, né, que existe tratamento, né? As pessoas podem ter uma vida normal, né? Dependendo do diagnóstico, da forma também que a pessoa recebe o tratamento, ela pode ter uma vida normal. Né? Ter qualidade de vida, né? O tratamento proporciona essa qualidade de vida. É isso que a gente busca, né, com o tratamento, que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Que ela retorne, que às vezes ela está... ela é esquecida dela mesma, vamos por assim, né? Então ela não está trabalhando, ela abandona a família. Então o tratamento ela faz isso, né? Retorna a pessoa para o trabalho, para a família dela, para o convívio social, não é verdade? A doença mental não é uma sentença, exatamente, né? Então, assim, existem tratamentos eficazes. É importante que as pessoas... era dada no passado. É importante que as pessoas entendam isso. As pessoas entendam isso, que elas podem buscar tratamento, que elas podem ter uma qualidade de vida melhor. E eu acho que por isso que também é tão importante a gente falar sobre o assunto, para que as pessoas saibam que elas podem buscar ajuda e que elas podem ficar melhores, né? Em relação àquilo que elas estão sofrendo. Há aquela taxa, né? Tabu, né? Um tabu. Eu não vou procurar um psicólogo nem um psiquiatra porque eu não sou louco. Eu não estou louco, eu não sou louco, não é assim? Ainda existe muito preconceito em relação à saúde mental, né? Mas eu acredito que já melhorou bastante. Seria ótimo, já melhorou né? bastante, sim. Era um tratamento muito elitista, né? Tipo, eu vou num psicólogo, né? Então, hoje a gente vê também que essa questão da psicologia, ela vem também, as pessoas têm mais acesso a um psicólogo, né? Então, assim... Era mais caro antigamente, Laine? Eu acho que era mais difícil também na saúde pública? Até em questão de profissional, né? Por exemplo, eu me formei em 2001, né? Lá atrás não tinha psicólogo na cidade, né? Quando eu iniciei a faculdade não existia. Então hoje quantos psicólogos a gente já vê, né? Clínicas na cidade. Então assim o acesso também ficou mais fácil. Porque o psicólogo hoje não é só para a saúde mental. Minha esposa passou por um tratamento de câncer e fez cirurgia e ela teve que passar por um tratamento psicológico. Sim. Porque fazia parte do tratamento. Né? Sim, tem várias áreas, né? Vocês acreditam que a pandemia piorou o quadro? Você que vem aí... Você está formada desde quando, Taira? Me formei em 2009. 2009, 2001. Pandemia, vocês pegaram esse quadro. Agravou muito o quadro de saúde mental nas famílias? A procura foi maior? Ou a procura está sendo agora, depois que passou a pandemia? Então...
Assim, entendemos que após qualquer movimento traumático que aconteça, a gente pode citar guerra, pode citar pandemia, o nível de estresse, né, ansiedade, medo, ele é despertado. Né? Então, toda situação muito traumática, ela desperta sentimentos comuns. Né? E com a pandemia, eu acredito que não foi diferente. A gente passou aí por muitas perdas, né? Pessoas perderam emprego, perderam pessoas, perderam muitas situações de luto, vamos dizer, né? Entes queridos. Então, assim, aconteceu muito o luto, né? E é normal que se sinta insegurança, se sinta medo. Então, é um processo natural. Ainda eu penso que é cedo a gente relacionar isso com a pandemia, porque existe uma questão aí de um processo pós-traumático que a gente passou, né, toda essa situação, e é normal que esses sentimentos apareçam. Agora, se isso persistir, se, no caso, prejudicar a rotina diária do paciente, da pessoa, se ela vê que está muito difícil, aí é uma situação de procurar um profissional. Né? Então, são dois casos diferentes. Né? Sentimentos que são comuns, que faz um processo do luto do ser humano quando se parte de situações muito estressantes, e o outro, justamente, um quadro mais patológico. Né? Então, são coisas que a gente precisa diferenciar. Certo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, no caso. Quando, normalmente, a gente tem visto, né, tem percebido, apesar de ser leigo no assunto, de ser leigo no tratamento, a gente tem percebido que quando se ocorre um suicídio, ele desencadeia, assim, como poderia dizer para você... Outras situações iguais, né? Oi? Outras situações iguais? Ele desencadeia outras situações em outras famílias, em outras pessoas. Existe uma explicação lógica para isso? Ou como vocês tratam esse assunto quando ocorre realmente, de fato, um suicídio, vamos supor, na nossa comunidade, na nossa cidade? O suicídio, ele é muito complexo. Né? Então, a gente diz assim, quando uma pessoa tira a própria vida, né, além dessa vida, muitas outras vão ser afetadas por conta do suicídio. Então, outras familiares, né? Se essa pessoa ela trabalha, as pessoas do trabalho, se ela estuda, né, as pessoas da escola. Se a gente pensar numa cidade como Santo Anastácio, um caso de suicídio impacta toda a população. Porque, uma sociedade. Toda a população, exatamente. Então, a gente tem que, sim, ter muita atenção, né, em relação a isso, porque é um sofrimento que não se encerra, né, com aquela perda, pelo contrário, né, isso vai ser compartilhado com outras pessoas. Então, a gente procura tomar muito cuidado também na hora de abordar o assunto, né? Então, quando a gente vai falar do suicídio, a gente procura sempre dizer no sentido de vamos cuidar das pessoas, né? Obviamente, trabalhar a prevenção para que isso não ocorra, e também tomar cuidado com a forma como a gente fala, né, no sentido sobre, geralmente assim, aconteceu o suicídio, como é que foi? Não é o tipo de assunto que a gente procura abordar, né? Exatamente. A gente precisa cuidar das pessoas, obviamente, para que isso não aconteça, até porque o pensamento, né, suicida, a ideação suicida, ela não é uma escolha daquela pessoa, é um sintoma. O pensamento suicida é um sintoma. Então, a pessoa que está pensando em tirar a própria vida, ela está doente. Não é algo que é natural. Uma pessoa saudável não vai pensar isso. Então, aquela pessoa está doente, ela precisa do quê? De acolhimento e de ajuda. Né? E a gente diz não de julgamento, né? Então é muito importante a gente procurar acolher esse sofrimento, tratar essas pessoas para que obviamente isso não aconteça, porque isso é um sintoma muito comum nos transtornos mentais, né? E com certeza cuidar dessas pessoas ao entorno, porque realmente tem um impacto muito grande na vida de diversas... como uma pessoa doente, não como um louco, né?
É uma vocês. doença, né? É conta do preconceito, né? Ainda é muito forte, é muito O que grande. você acha que nessa campanha, por exemplo, no mês de setembro, nós, comunidade, nós, Câmara Municipal, vocês como entes da saúde, nós deveríamos fazer apontamentos melhores nesse sentido de melhorar essa questão de saber quando a pessoa está com a doença mental e quando ela não está com a doença mental. Porque as pessoas confundem muito dor de cabeça. A doença mental não tem nada a ver com a dor de cabeça, a doença mental não tem nada a ver com dores que você tem. É uma dor emocional. É isso? Ou eu estou equivocado? Vocês que estão assim ligados nessa área, né, pegando já o gancho do Jair, vocês que estão assim com esse diagnóstico sempre na vida de vocês, né, se existe uma possibilidade da gente perceber ou da família perceber quando a pessoa está, né, que é hora de você procurar alguém para falar, eu preciso de ajuda. Suicídio. Ele vai precisar de ajuda. ajuda. Isso. O suicídio, ele sempre existe comportamentos prévios, né? Tanto é que 90% do suicídio ele pode ser evitado. 90%. 90%. É uma porcentagem muito alta, né? Então, isso a gente entende que existem fatores que indicam, né, a pessoa doente. Então, assim, ele não não acontece de uma hora para outra. Tem uma história, ou às vezes é uma tentativa, já foi uma anterior, né, uma tentativa anterior. Mas é importante a gente entender que 90% ele pode ser evitado. Isso já foi comprovado, né? Então, a pessoa doente, ela vai dando sinais, né? Que ela precisa, ela busca, ela pede isso que eu tô falando agora tem alguma ajuda. Lógica. Porque existiu alguns casos no passado que a própria rede social, a pessoa na própria rede social, ele tinha esses manifestos. Sim, entendeu? sempre tem. Posteriormente aconteceu. Quer dizer, agora que eu estou ligando uma coisa com a outra, da qual vocês estão passando através desse tipo de diagnóstico que é feito, não é isso? É uma pena porque a gente, infelizmente, tem aquela frase, né? Quem quer fazer não avisa, né? Algo assim parecido. Tipo, quem fala não vai fazer. Então, assim, isso não é uma fala verdadeira, correta, né? Nesse caso. Porque sempre a gente tem indícios. Em todos os casos tem indícios já. Então, assim, não é uma coisa repentina. Então, é comum, você vai buscar, você começa a conversar com familiares, sempre existe um fator, né? Fatores anteriores que levaram aquilo, que pode ser observado pela família. Esses fatores são lentos ou são rápidos? Então, aí depende muito do diagnóstico, né? Existem vários tipos de diagnóstico. Então, hoje a gente, assim, o mais comum de suicídio é a bipolaridade, a depressão, né? Então, depende, é muito assim, porque cada pessoa recebe, por exemplo, o isolamento mesmo social, igual da pandemia. Cada pessoa recebe isso de uma forma diferente. Para algumas pessoas foram muito ruim. Para outras foi tranquilo. Para outras foi um momento de organização. A gente viu tanta gente que está em sucesso agora devido à pandemia, né? Aproveitou aquele momento, organizou, né? Então, assim, é muito relativo a gente falar, né? Porque cada pessoa recebe de forma diferente a mesma situação, né? No caso. Realmente. Vamos falar da campanha em si, o objetivo da campanha em si. Traz o quê? Que mensagem que traz para a gente? Aqui na SAS foi feita uma passeata esses dias, né? Sim. Aqui pela nossa gestão, né? Pela toda a parte de saúde, a gente não pôde acompanhar, mas a gente verificou aí nos meios sociais, né? Nas redes sociais, que foi muito bacana, uma organização maravilhosa que vocês fizeram, né? E o objetivo dessa passeata também foi levar qual mensagem? Sempre a conscientização, né? Porque é um assunto que ainda é um tabu, né? Às vezes, hoje a gente consegue falar, né? Tem palavras que, se a gente for parar para pensar, a gente não gosta nem de pronunciar, né? Então, é falar, né? É conscientizar. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é excelente, né? A gente está falando sobre um assunto que é muito difícil, a gente sabe, o tanto que é
difícil falar sobre isso, mas assim, a informação, né? O setembro é um mês que tem aí, né, dia 10 de setembro, mas assim, o ano inteiro precisa se falar de saúde mental. Qual é o tanto que olhamos para a nossa saúde mental? Então, assim, a campanha é para alertar justamente a população e trazer fatores de informação, né, os riscos, né, essa questão até do que pode ser feito para que isso não aconteça. Taira. Foi uma forma que a gente procurou de chamar a atenção mesmo, né, das pessoas, para conscientizá-las sobre esse cuidado em saúde mental. E a gente sempre procura abordar no sentido de falar sobre a valorização da vida, né? Que essa é a melhor escolha. E a gente ficou muito feliz, né, com a primeira... A vida é a melhor escolha, é o tema desse ano, né? Exatamente, a gente ficou muito feliz, assim, com a participação, né, da população, Foi das bonito. escolas, conselhos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, os profissionais da saúde municipal, né, participaram. Então foi um meio de convidar as pessoas. Acho que caminhar, né, atividade física é saúde mental. Então foi uma forma de chamar as pessoas para a saúde, né, e conscientizar, chamar a atenção da população de uma forma geral sobre essa temática. Isso. E aí a gente, de outras formas também, estamos trabalhando, né, o tema nesse mês. Preparamos as unidades assim de forma também para chamar a atenção, laços amarelos, colocamos uma faixa na fachada da UBS com uma frase de incentivo para as pessoas buscarem ajuda, né, referente ao Setembro Amarelo. Fizemos a Árvore da Vida lá na entrada com frases de apoio. Panfletos, cartazes, né? Organizamos para esse ano a primeira caminhada, como eu falei, e além, claro, das demandas do dia a dia que a gente acolhe, escuta qualificada, encaminhamento das pessoas que nos procuram, né? O mês de setembro é um mês que a saúde acaba sendo também, nos buscam bastante também para falar sobre o tema, né, em outros setores. Estão ocorrendo rodas de conversas com a população, em conjunto com a assistência social, com a rede intersetorial. Então, também estamos fazendo algumas ações nesse sentido. Então, como a Elaine falou, a gente acaba se mobilizando, né? A sociedade, de uma forma geral, se mobiliza muito, né, no Setembro Amarelo, mas falar sobre saúde mental é fundamental em todos os meses do ano. Então, é algo que precisa... Vamos abrir esse espaço, vamos abrir essa conversa, né? Esse tema para toda a nossa sociedade, né? Para que a gente consiga aí melhores números, né? Você estava falando aí de rede intersetorial, né? Intersetorial, isso. Intersetorial, isso. E de bate-papo, de uma conversa. Por acaso, é uma dúvida minha, mais uma especulação mesmo. Vocês trabalham em conjunto com a CVV ou não? Porque a CVV é bate-papo, né? Quando a pessoa está em desespero, pode ligar a qualquer momento, né? São pessoas aí voluntárias, na verdade. Sim. Né? Existe em todo o Brasil. E eles trabalham com isso também? É organizado isso entre vocês? Na verdade, é um apoio importantíssimo, né? A gente divulga bastante do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, as pessoas podem ligar através do 188, mas também dá para falar por chat, e-mail, Skype. Tem dificuldade em ligar? Isso, mas é atendimento 24 horas por dia, são voluntários realmente. Preparados, né? Isso, preparados, capacitados para acolher essa pessoa que está em sofrimento, que está com esse tipo de sintoma, pensando, né, tendo esse tipo de pensamento, e é um trabalho fantástico. A gente divulga, até nos nossos cartazes que a gente preparou lá no UBS, tá, do CVV 188. Importante, é um trabalho muito importante, com certeza é um apoio, saber né, disso, né, dessa gente. parceria. Né, era uma dúvida minha. Sim. Na hora que a gente foi elaborar todo o programa, eu falei para o Jair, vamos fazer um programa de Setembro Amarelo, a gente precisa trazer as nossas profissionais para falar para o nosso povo. O nosso povo tem que saber um pouco mais as informações do nosso município, né? E saber como ocorre, como buscar ajuda. Nós não temos números específicos aqui, mas nem é necessário, porque a gente está falando de ajuda ao nosso próximo, né? Então, é muito importante a vinda de vocês aqui hoje, viu? Eu quero agradecer muito. Quer fazer mais alguma colocação, Jair? Eu queria, em nome da Câmara Municipal, agradecer ao prefeito Duca
por estar realmente investindo também nessa área, junto com a secretária de Saúde, que não pôde estar aqui por conta de um outro compromisso que ela tinha, e dizer a vocês que transmitam a todos que estão envolvidos nessa área, nesse tipo de trabalho, que desenvolve esse trabalho aqui na nossa cidade. E a gente sabe que às vezes também, com certeza, poderão até vir pessoas que não são até da nossa cidade, mas que poderão ser atendidas aqui. E agradecer vocês estarem aqui, dizer que a Câmara Municipal estará sempre aberta. Nós temos aqui, não sei se vocês sabem, nós temos aqui uns 10 minutos que você pode usar, qualquer cidadão pode utilizar na tribuna, que chama-se Tribuna Livre, tá? E se vocês quiserem usar essa tribuna livre, desde já a gente já deixa aqui para que vocês possam vir utilizar essa tribuna para falar no meio de uma sessão da Câmara Municipal, para falar para a comunidade o que é o Setembro Amarelo, qual é o trabalho que vocês fazem junto à saúde mental e ao suicídio, tá ok? Fica desde já muito obrigado aqui pela presença de vocês e pelas colocações que vocês fizeram, que com certeza irá salvar vidas ali na frente. A gente sabe disso. Querem fazer mais alguma colocação? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né, Elaine, de falar sobre o assunto. É sempre importante poder levar a informação para as pessoas, para que quem esteja passando por momentos difíceis ou de crise possam saber onde buscar ajuda, e também as pessoas, né, que a população de forma geral conseguir identificar, né, esses fatores de risco, conseguir perceber isso, o sofrimento das pessoas que estão próximas, e também poder apoiar. Porque assim, sem informação, a gente, né, não sabe o que fazer, a gente não sabe onde procurar ajuda. Então, esses espaços são muito importantes. Que foi legal que vocês falaram. Nós existimos, nós estamos aqui para acolher a população. Exatamente. Isso que é legal. Exatamente. A gente agradece a oportunidade. Agradecemos. Obrigado, eu quero agradecer e parabenizar o trabalho de vocês, porque a parte de psicologia me encanta, eu gosto muito, e eu acho um trabalho extremamente importante. E esse trabalho que vocês fazem, eu não sei nem se vocês têm consciência do tamanho, da importância que ele tem aqui para o nosso município, para a nossa população, né, para os nossos amigos, né, porque é a nossa comunidade, a gente tem que abraçar a nossa comunidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Levo o nosso abraço aqui da Câmara para os outros profissionais, para a Selma, que não pôde estar aqui, ela queria muito participar da entrevista. E agradecer também ao nosso prefeito, né, por estar aí dando oportunidades maiores para essa ajuda, né, para esse setor, essa ampliação para esse setor que antes não era tão bem visto, né, não era visto, não tinha, né, para onde a gente correr. E agora a gente tem. Obrigada, viu, pelo profissionalismo de vocês e por participarem da nossa entrevista. Fica aí aberto, tá? Nossa Câmara, nossa TV Câmara está aí com as portas abertas para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. E você que está em casa, aproveite este programa. Se você está precisando de ajuda, procure uma das nossas da nossa UBS e dos nossos postos de saúde, os ESFs, e se dirija com o familiar, ou você, né, se dirija para procurar ajuda. Não fique sem falar. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista. Até lá.